Muito bem. Quantas funções diferentes foram entregues ao Espírito Santo, né? Temos trabalhado essa série de mensagens com você, você não está só, e nós temos, ao longo já de 10 mensagens, mostrado para você quantas funções diferentes foram entregues ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, além de estar conosco o tempo todo, é Ele quem nos ensina, é o Espírito quem direciona as nossas vidas, é Ele quem leva as nossas orações até a presença do Pai, é Ele quem garante a nossa salvação, é Ele quem nos torna crentes legítimos e invioláveis, é Ele quem nos acolhe, quem nos abraça, quem nos consola, é Ele quem guia os nossos passos. Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos energiza, ou seja, traz energia, vigor, Ele nos aquece, Ele nos protege, Ele nos santifica, Ele nos chama e nos capacita para o serviço. É o Espírito que faz exalar o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. É Ele quem faz brotar do nosso interior água viva, capaz de matar a sede dos sedentos deste mundo. É Ele quem nos dá poder, Ele nos empodera e usa a nossa língua para que o amor de Deus seja conhecido nesse mundo. Quantas coisas já vimos até aqui. E foi essa série de coisas, e ainda temos mais uma para tratar hoje, mais outra para tratar daqui a 2 semanas, que me encantou quando eu comecei a ler e a pesquisar e vi alguns livros a respeito do Espírito Santo, porque isso é maravilhoso e às vezes não estamos atentos a isso, não nos apossamos disso, não tomamos posse disso, não recebemos isso para as nossas vidas. E a gente precisa, mais do que nunca, não só conhecer a palavra, crescer na palavra, mas entender o que a palavra de Deus tem para nós, principalmente aqui com relação ao Espírito Santo. Hoje é a penúltima mensagem da série. Dentro dessa série Você Não Está Só, e eu quero falar sobre o Espírito como doador de dons. Semana que vem é culto das primícias, e eu não vou falar sobre o Espírito Santo no próximo domingo. Domingo que vem eu quero falar sobre gratidão. Eu quero meditar tanto de manhã quanto à noite, ainda não sei se vai ser uma mensagem, a mesma ou 2 mensagens diferentes, mas eu quero falar sobre gratidão. Teremos um culto muito diferente domingo que vem, sobre gratidão, e eu espero que você esteja. E aí, na outra semana, nós retornamos com a última mensagem da série, quando falaremos sobre o Espírito como sopro, sobre as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre o Espírito como doador de dons. Existe um capítulo inteiro na primeira carta de Paulo aos Coríntios dedicado a essa função do Espírito Santo. Se com relação aos outros eu peguei alguns versículos, quando eu pego 1 Coríntios capítulo 12, eu tenho o capítulo 12 inteiro só para tratar a respeito dos dons do Espírito Santo. É óbvio que eu não vou trabalhar o capítulo inteiro, não tenho tempo hábil para isso. Também eu acho que isso valeria a pena esmiuçar melhor, porque os dons do Espírito são fantásticos, são maravilhosos, e a gente poderia, quem sabe, ano que vem, trabalhar numa série de 3 domingos, 4 domingos, falarmos sobre os dons do Espírito Santo, explicar detalhadamente o que significa, não só os dons, mas quando a gente entra para falar sobre o fruto do Espírito também, algo maravilhoso, lindo, que daria uma série também para ser trabalhada. Mas aqui eu vou apenas pincelar, eu vou apenas trazer uma abordagem rápida, objetiva sobre os dons do Espírito, e eu quero que você compreenda. O apóstolo Paulo começa o capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 1, dizendo o seguinte: quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre mal compreendido, mas vocês precisam ser informados. O apóstolo Paulo queria ensinar os crentes de Corinto a respeito dos dons espirituais.
É interessante que há 2 milênios, quase 2 milênios, ele escreve isso, para dizer que essa temática é complexa, é um tema complexo, é um tema que é mal compreendido, e por mais que se passaram quase 2000 anos, ainda continua sendo um tema complexo, e ainda continua sendo mal compreendido. Quando nós olhamos, por exemplo, para as igrejas existentes, nós vemos essa complexidade. Vamos pegar a igreja evangélica ou a igreja protestante. Até o início do século XX, nós tínhamos o protestantismo de um modo geral, talvez com algumas ramificações, poucas, vamos dizer assim. Tínhamos os presbiterianos, tínhamos os metodistas, os anglicanos, os batistas, né? Vamos dizer assim, os luteranos. Eram essas as igrejas, oriundas do protestantismo, da reforma protestante. Mas quando nós chegamos no século XX, devido à manifestação do Espírito Santo, porque da transição do século XIX para o século XX, nós tivemos um novo manifestar, um novo avivamento, um novo derramamento do Espírito, uma nova onda que criou-se daí mais uma divisão dentro do protestantismo. As igrejas, então, essas mencionadas, batista, metodista, anglicana, luterana, presbiteriana, essas igrejas se tornaram igrejas tradicionais, porque surgiram as igrejas pentecostais. E quando chegamos, por exemplo, no século passado, na década de 70, década de 80, 60, 70, 80, surgem as igrejas neopentecostais, todas elas ao redor dos dons do Espírito. 2000 anos se passaram, mas ainda continua um assunto complexo, ainda continua sendo mal compreendido. Você vai pegar, por exemplo, a igreja católica. Até mesmo dentro da igreja católica, aos domingos normalmente existe a missa tradicional. A missa com a liturgia escrita, com panfleto, com boletim, com as orações, com tudo ali escrito, aquilo que o padre e aqueles que servem estão fazendo, o povo acompanha. Mas, durante a semana, às quartas, às terças, aos sábados, existe um movimento dentro da Igreja Católica chamada renovação carismática. Carismática vem de carisma, carisma é dons. Então, dentro até mesmo do catolicismo, existe uma divisão. Existem muitas pessoas que não vão à missa aos domingos, mas frequentam a renovação carismática, porque fala mais, porque traz mais ao coração, porque entende muito mais o que está acontecendo. Os cânticos são parecidos com os nossos, se não são os nossos. A palavra é direcionada dessa mesma forma, não existe aquele monte de rito, aquele monte de coisa. Então as pessoas se sentem mais livres, mais informais, mas é uma renovação carismática com manifestação dos dons espirituais dentro da Igreja Católica. Aí você consegue perceber, entender como é que o assunto ainda, por mais que o tempo se passou, continua sendo mal compreendido e ainda se torna um tema complexo. Mas o apóstolo Paulo queria ensinar a igreja de Corinto a respeito dos dons do Espírito. Ele desejava ensinar os crentes de Corinto. Eles precisavam ser informados da maneira correta sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. E por isso então ele escreve o seguinte, do verso 4 até o verso de número 11. Os dons, repare bem, os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. E repare essa frase: a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa: conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum,
mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe, o que e quando. Olha só que texto claro. Paulo está desenhando aqui, de forma muito clara para os crentes de Corinto entender. E o que Paulo nos traz aqui de ensinamento nesse pequeno trecho que eu li, é nisso daí que eu vou me basear. Primeiro, ele nos ensina que a fonte dos dons e ministérios na igreja é o Espírito Santo. Podem existir muitos dons, mas o Espírito é a fonte, o Espírito é a origem. Podem existir muitos ministérios, mas todos eles possuem a mesma fonte, a mesma origem. Existem manifestações de poder diferentes, mas é o Espírito que opera tudo, em todas as situações, é Ele que está por trás de tudo. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é o seguinte: olhem para os ministérios da igreja, orem para aqueles que estão servindo na igreja, orem para aqueles que estão agindo na igreja, e repare, são ministérios diferentes, são funções diferentes, são serviços diferentes, são tarefas diferentes, são trabalhos diferentes, são dons diferentes, mas a fonte é a mesma, a origem é a mesma, o doador do dom é o mesmo. Então, se existem pessoas que estão aí na igreja de Corinto que ensinam, essas pessoas só ensinam porque o Espírito Santo as capacitou a ensinar. Se existe alguém aí na igreja de Corinto que traz conselhos maravilhosos, é porque Deus capacitou essa pessoa através do seu Espírito para que ela pudesse então aconselhar essas pessoas. Se por acaso existe alguém aí na igreja de Corinto que prega muito bem, ótimo, essa pessoa foi capacitada por Deus para pregar, para levar a palavra, para abençoar a sua vida através da pregação da palavra. Existe alguém aí dentro da igreja de Corinto que fala em línguas estranhas? Ótimo, essa pessoa foi capacitada por Deus em falar em línguas. Mas existe também alguém aí que interpreta essa língua para que todo o corpo seja edificado e abençoado. Ou seja, aquele que fala em língua, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que ora para a cura de alguém, aquele que exercita a sua fé, ou seja, são pessoas diferentes, são ministérios diferentes, são funções diferentes, são coisas diferentes, mas a origem é a mesma. Esse é o primeiro ensinamento do Paulo. A origem é a mesma. Todo dom vem do Espírito. Esse dom que está sendo manifesto aí na igreja, a fonte é o Espírito Santo, é Ele quem capacitou a pessoa. Queridos, olhamos para a nossa igreja. Eu estou aqui, vamos pegar o seguinte, eu estou aqui pregando, você pode dizer que a profecia, a pregação é um dom, está na palavra, ok, então eu estou pregando, então eu estou exercitando um dom que Deus me deu. Alguns podem dizer assim: não, o pastor está ensinando. Ok, o ensino é um dom que Deus me deu. Mas enquanto eu estou aqui, nós temos pelo menos 3, 4 professores que estão no ministério infantil também ensinando. Eles também estão exercitando o ministério. E eu digo para você que é mais importante o ensino lá do que o ensino aqui. Porque aqui nós já temos uma mentalidade formada, nós já temos condições, discernimento, para decidir muita coisa, enquanto eles estão sendo ensinados o básico, o beabá da fé, eles estão aprendendo lá. Mas tanto a minha função aqui de ensino, quanto a função daqueles que estão lá, é importante. Nós arrecadamos mantimentos, entregamos mantimentos para pessoas, esse é um serviço, é a diaconia, é um serviço, é um ministério, é importante? É importante. Pessoas que vão visitar, pessoas que vão orar com aquelas pessoas, que não vão só entregar uma cesta básica, mas vão entregar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra do Senhor para o coração daquelas pessoas, é um ministério, é um serviço. Quantas pessoas visitam e oram e trazem um consolo através da oração, quantas pessoas oram e promovem cura na vida das pessoas, são ministérios diferentes, são serviços diferentes, são funções diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente tem que entender isso. Por mais que seja visível o meu papel aqui, a minha função aqui, eu não sou a igreja, e eu não faço a igreja. A igreja é
todo mundo. A igreja são todas as pessoas que estão trabalhando, que estão servindo, nos seus mais diferentes ministérios, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes setores, mas todos estão trabalhando para que o corpo esteja em funcionamento. É isso que Paulo está dizendo. São dons diferentes, ministérios diferentes, funções diferentes, mas a origem é a mesma. A origem é a mesma. Uma segunda coisa que Paulo ensina aí é que a cada cristão é dado algo para fazer. A cada cristão, Deus destinou algo para cada um de nós. Todos nós temos uma função no corpo. Todos nós temos uma função no corpo, um serviço a ser executado, uma tarefa, um papel. Destinou algo para cada um de nós. Ele destinou algo para cada um de nós. Não existe na Bíblia, irmãos, não existe, você pode procurar, eu já procurei, não existe o dom de ficar sentado. Não existe o dom de ficar de braços cruzados. Não existe o dom de assistir. Eu vou assistir o culto, porque Deus me deu um dom de assistir o culto. Não existe o dom de assistir o culto. Não existe. Você pode procurar, não existe. Faz parte da nossa vida, mas não existe. Nós precisamos então descruzar os braços e diante daquilo que Deus me deu de dom, eu preciso exercitar esse dom no corpo. Eu preciso fazer algo, eu preciso ser útil em algo que Deus quer que eu seja útil aqui na igreja, no reino de Deus. Então eu preciso entender que a cada um de nós, não foi só para algumas pessoas, Deus não destinou a alguns, falou assim, bom, aqui na Maranata, tem 200 membros, então vamos pegar o seguinte, 220, 230 membros, vamos pegar 10%, vou colocar 23, vou distribuir para 23, e os outros ficam sentados assistindo. Não, Ele destinou dons para todos, cada um de nós possui um dom, algo que o Espírito Santo de Deus nos deu. Terceira coisa que Paulo nos ensina é que através do dom que Deus nos deu, todos ganham, todos são beneficiados. O objetivo principal dos dons é abençoar a igreja, é abençoar a comunidade. Os coríntios haviam se esquecido disso, porque seus dons espirituais estavam causando divisão na igreja, e isso acontece até os dias de hoje. Nas igrejas pentecostais, eu falo isso porque eu vim de uma igreja pentecostal. Nas igrejas pentecostais existe briga por dom. Existem pessoas que acham, e esse é o tipo de pregação, que quanto mais dons, ou quanto mais você manifesta o seu dom, mais santo você é. As pessoas medem a santidade pelos dons, pelo tanto de línguas que você fala, pelo tanto de tempo que você ora, e assim por diante. As pessoas vão olhando a espiritualidade, medindo a espiritualidade pelo dom que você tem e pelo dom que você exercita. Aquele irmão lá é profeta, ela é profetisa, significa que está numa escala de mais santidade, ele é maior, e assim por diante. Existe isso, uma celeuma, uma briga, divisão dentro de igrejas por conta disso. Pessoas se utilizando de dons para se promover, pessoas se utilizando de dons para se encher, para dizer, bom, eu falo em línguas, ou eu interpreto línguas, ou assim por diante. Pessoas que querem se utilizar de dons para se promover diante dos demais. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo diz, não é assim, irmãos. Os dons não são para vocês se aparecerem, para a glória ir para vocês se mostrarem, não. É a igreja que tem que ser abençoada, é a igreja que é sustentada por isso, é a igreja que é tocada, é a igreja que recebe. Todos os dons, queridos, é visando o outro, com exceção de um. Todos os dons é visando o outro. Se eu tenho o dom de curar, é para curar o outro. Se eu tenho o dom de exortar, é para exortar o outro. Se eu tenho o dom de administrar, é para administrar. Se eu tenho o dom de contribuir, é para o outro. Se eu tenho o dom de misericórdia, é para o outro. Todos os dons é para o outro. Profecia, é para o outro. Só tem um dom que é para si mesmo, que é falar em línguas. Só um dom que é para si mesmo. Quando uma pessoa fala em línguas e não há intérprete, só ela é edificada, porque ela fala ao Senhor. O seu espírito é edificado, mas ninguém. Se alguém, por exemplo, começar a falar em línguas aqui na igreja e não tiver ninguém para interpretar, todo mundo sai boiando. A pessoa sai edificada, mas todo mundo sai dizendo, não é aqui que aconteceu, o que era aquilo? Agora, quando alguém se levanta para falar em línguas e levanta outro para falar o que aquela pessoa está dizendo, opa, aí toda a igreja é
edificada. Repare, o dom de línguas pode ser utilizado para o todo, desde que haja intérprete. Caso contrário, é um dom para uso exclusivo, apenas para a pessoa. É o único. Todos os demais dons é visando a comunidade, onde todos ganham, onde todos são beneficiados. Então, quando eu exercito o meu dom, eu estou visando a comunidade. Eu estou aqui pregando, eu estou visando a comunidade. Se eu estou ensinando, é visando você. Se eu estou administrando, é visando você. Se eu estou orando por cura, é visando você. E assim por diante. Os dons espirituais são dados a cada um de nós para todos ganharem, para todos serem beneficiados. O quarto ensino de Paulo aí é que ele nos ensina que existe uma variedade de dons. São muitos. Dos versos 8 a 11, ele traz uma lista com os mais variados dons destinados aos crentes em Cristo, derramados sobre a igreja. Mas nós não temos só uma lista, nós temos ao todo 5. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, nós temos uma. No mesmo capítulo 12, do verso 28 ao verso 30, nós temos uma outra. Romanos capítulo 12, do verso 6 até o verso 8, nós temos uma terceira. Efésios capítulo 4, verso de número 11 e 12, nós temos uma quarta. E 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, nós temos uma quinta. Ao todo são, na Bíblia, 5. Ao todo são 5 listas de dons. E quando nós olhamos para as listas não são completas. Elas não batem. O que está numa está na outra. Não, às vezes um que está aqui pode estar na outra, mas normalmente são listas diferentes. O que Paulo e que Pedro escrevem são listas diferentes. Mas é interessante quando nós olhamos para os dons listados. Dom de apóstolo, alguns ainda atribuem apenas lá atrás, mas eu acredito em homens, apóstolo no sentido de enviado. Aquele, por exemplo, que sai para desbravar campos. Tivemos, por exemplo, no norte do Paraná, reverendo Jonas Dias Martins, dentro da nossa igreja. Eu considero um apóstolo, um homem que desbravou, um homem que ia a cavalo de colônia em colônia, de povoado em povoado, de cidadezinha em cidadezinha, pregando o evangelho e apacentando os crentes. Para mim, isso é uma pessoa enviada para desbravar, para iniciar, para começar. Foi um grande homem de Deus. E assim, muitos dentro da nossa denominação e em tantos outros. Mas, para mim, é um dom. Apóstolos, pastores e mestres. É um dom só. Pastor e mestre é um dom só. Tá certo? Não existe dom de pastor e o dom de mestre. Né? Todo pastor, obrigatoriamente, tem que ser mestre. Imagina um pastor que não sabe ensinar. Você conhece pastor que não sabe ensinar? Eu conheço. É triste. Eu já tive que convidar, né, por ossos do ofício. Mas é triste. É triste. Porque pastor tem que saber ensinar. Eu já vi gente sendo avaliada em presbitério que não é mestre, mas deseja ser pastor, mas não é mestre. Não consegue ensinar. Não tem aptidão para ensino, né? Hoje a igreja tenta, então não ensina. Então é o pastor de visita, é o pastor de aconselhamento, é o pastor, aí tem pastores de diversas, pastor de música, pastor de diversas áreas. Mas para o púlpito não dá, né? Pastores e mestres, evangelistas, palavras de sabedoria. Tem gente que é sábio para falar. Tem uma palavra, quando ele fala, quanta sabedoria naquela palavra, naquele conselho, palavra de conhecimento. Tem gente que tem conhecimento do assunto, que fala com conhecimento de causa, que sabe aquilo que está falando. Ensino, exortação é um dom. Quando você alguém chegar em você e falar assim: você está largadinho, irmão. Isso é uma exortação, isso é bom, isso é bênção. Que Deus levante pessoas que exortem. Né? Você está largadinho, você está muito frio na fé, você está muito distante, você está muito afastadinho, você precisa se aproximar mais. Não leve isso a mal, é um dom de Deus. Pessoas que exortam, pessoas que chamam a nossa atenção, pessoas que nos chamam para acompanhá-la, que chamam a nossa razão para seguir aquilo que tem que ser seguido. É um dom. Nós temos dons de curar.
Existem pessoas, e normalmente as pessoas que têm esse dom são aquelas pessoas mais simples, que não trazem glória para si, que não chamam atenção para si. São pessoas que têm dons de curar. Pessoas que têm dons de curar. São pessoas que podem orar por você e você ser curado daquela enfermidade. Por mais que aquela pessoa volte, né, até aquela pessoa para dizer assim, muito obrigado, porque foi a sua oração, ela não vai receber nada. Ela vai dar toda a glória ao Senhor, não há nenhuma soberba, nada no seu coração, porque ela entende que aquele é um dom que Deus lhe deu, e ponto. Aqueles que querem aparecer e que querem fazer show e espetáculo, com o dom de curar, toca no meu manto, ou toca na minha roupa, ou toca aqui na barra da minha saia, ou faça isso, ou faça aquilo, porque de mim vai sair poder e virtude, e você será curado. Me desculpa. Não. Dons de curar, poder para operar milagres, profecia. O que é profecia? É falar em prol de alguém, é falar em favor de alguém, é direcionar uma palavra para a edificação de alguém. Isso é um profeta, não aquele que traz revelações e tudo mais. Pode existir? Pode, mas o profeta é aquele que fala para abençoar a sua vida. Existem pessoas que têm discernimento de espíritos, né? Tem pessoas que têm. Eu sou mais abobadão com relação a isso. Minha esposa é mais, ela consegue olhar e falar, toma cuidado porque essa pessoa é encrenca. E dito e feito. Ela não só fala que aquela é encrenca, mas a encrenca vem. Ela tem um tchan que eu não consigo ter. Ela consegue bater o olho e normalmente mais de 90% ela acerta. Eu posso colocar o pé para trás porque eu sei que vem bomba. Ela vê, ela consegue, eu não consigo. Eu sou mais bobão, acho que tudo está certo, tudo bom, tudo vai dar mil maravilhas, tudo vai dar em flores, maravilha, vai ser tudo lindo. Mas aquele é aquela pessoa que fala assim, né? Ela fica olhando, e quando ela entra no carro comigo, ela fala, você ouviu o que ele falou? Você viu aquela fala? Você ouviu aquela palavra? Você viu? Essa pessoa vai te dar problema. E pronto, acabou. Posso escrever o nome no livro negro, que aquela pessoa vai dar problema. São discernimento de espíritos. Tem pessoas que conseguem discernir se isso é bom, se não é, se vai dar certo, se não vai, se esse negócio é bom, se não é. Há discernimentos. Variedade de línguas, interpretação de línguas. Desde que haja variedade, haja interpretação, é um dom de prestar ajuda. Né? Prestar ajuda. Eu amo ajudar pessoas. Ótimo, isso é um dom. Eu paro para ajudar a trocar um pneu, eu ajudo pessoas a levar compra lá no meu condomínio, eu ajudo, levo uma roupa, faço uma cesta básica, promovo um bazar, eu faço isso, faço aquilo, atendo pessoas, faço sopa, vou no mutirão. Isso é um dom. Ajudar pessoas é um dom. O dom de servir, o dom de misericórdia, são dons, estão atrelados, caminham juntos. Dons de administração, existem pessoas que são administradores fantásticos. Dons de liderança, tem pessoas que são líderes, que conseguem liderar, que conseguem não só mostrar qual é a sua ideia, mas levar as pessoas a caminharem com ele, a sonharem com ele. Essa é a sua liderança. Dons de contribuição, não é aquele que fala, pastor, então eu não vou dar o dízimo, porque eu não recebi o dom da contribuição. Negativo. Existem pessoas que têm, elas são generosas. Existem pessoas que não são apegadas em absolutamente nada com dinheiro. E elas são generosas, elas querem contribuir, elas se sentem bem em ajudar, elas se sentem bem em contribuir. São pessoas que, não estou falando de quantidade, estou falando assim, não, eu vou dar R$1.000, eu quero dar R$3.000. Não. Tem gente que pode falar assim, diante às vezes de uma chamada, a pessoa pode falar, pastor, não tenho muito, mas eu tenho R$10, R$10 ajuda? Eu vou dar R$10 aqui para essa causa. São pessoas que, igual a viúva, tinha 2 moedinhas, mas eu tenho o dom de contribuir. Eu quero contribuir, eu quero servir, eu quero ajudar através dos meus recursos financeiros. Tem pessoas que têm dom de fé. Existe fé necessária para a salvação? Não? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, que é dom de Deus, é a fé necessária que todos nós temos para sermos salvos. Existe a fé básica, todos nós temos, para sermos salvos. Existe a fé que é fruto do Espírito.
Quando nós entramos lá em Gálatas capítulo 5, existe a fé que é fruto do Espírito. A fé que é fruto do Espírito é outra coisa. Tá certo? É outra coisa. À medida que nós caminhamos, a fé vai sendo desenvolvida em nós. Mas existem pessoas que têm o dom da fé. Que você conversa com ela, você chega descrente e sai crente. Você chega para conversar com aquela pessoa achando que tudo vai dar errado, e você sai sabendo que tudo vai dar certo, porque ela te contagia com a sua fé. São dons, é uma variedade de dons, o apóstolo Paulo está dizendo, mas eu olho para essa lista, e eu juntei todas elas aqui para trazer para você, não é fechado, não é exaustivo, não é uma idêntica à outra, mas são sugestões de manifestações do Espírito. Ele opera do jeito que Ele quiser, em quem Ele quiser, na hora que Ele quiser e se Ele quiser. Ou seja, Ele é livre para fazer aquilo que Ele bem entende. Um quinto ensino de Paulo aí, ele traz para nós que nem todos os dons são concedidos no momento da conversão. Talvez alguns dons venham até mesmo antes. Alguns dons são concedidos para você quando você se converte, e alguns dons vêm na caminhada. 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz para a gente desejar, a gente ansiar, a gente buscar os melhores dons. Então, nós não recebemos todos eles. Não é assim, você se converteu, recebeu a Cristo, esses são os dons. Não, nós podemos até receber alguns ali, mas à medida que nós caminhamos, podemos buscar dons da parte de Deus, e isso é empolgação de vivermos na companhia do Espírito, porque a gente cultiva a expectativa de algo novo que Ele pode trazer sobre as nossas vidas. Um sexto ensino de Paulo é com relação aos dons espirituais e aquilo que de fato eles são. Dons são dons. A palavra dons é a palavra carisma ou carismata. Carisma vem de caris, raris, caris, que é a palavra graça. Quando você vê a palavra graça no Novo Testamento, é a palavra raris. E vem aí harisma. O que é graça? Graça é presente. O que é carisma? É um presente dado. O que são dons? Presente. E aí, é que a gente tem vivido um tempo diferente, né? Hoje a gente escolhe presente. Mas os mais antigos aqui não escolhiam presentes. Presente você não escolhe, presente você recebe. Hoje nós escolhemos. A gente pergunta, o que é que você quer ganhar? Aí a pessoa diz o que ela quer ganhar. Aí a gente vai lá e compra aquilo que ela quer ganhar. A gente dá o presente exatamente como a pessoa quer. Tá certo? Mas, ou a gente pergunta para a pessoa mais próxima, né? O que a sua esposa quer ganhar? Ele está chegando no aniversário, será que isso ela vai gostar? O que seu marido quer? Será que se eu der daqui ele vai gostar? Ele tem isso? Posso dar isso? A gente vai perguntando, vai assuntando para dar um presente que agrade aquela pessoa. Mas presente a gente não escolhe. Presente a gente recebe. Presente não é por mérito. Eu vou te dar esse presente porque você merece. A gente dá presente porque a gente quer. Porque a gente ama. Deus nos dá dons porque Ele quer. Porque Ele nos ama, não porque a gente merece. Presente é presente. Não é merecido. Eu mereço, Senhor, o Senhor tem que me dar isso. Senhor, diante dessa minha posição na sociedade, e agora que eu estou entrando para a igreja, seria bom o Senhor me dar esse dom, porque daí eu posso... Não, quem é você para escolher? Ele dá o que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. Ou seja, é dom, é presente, e o apóstolo Paulo faz questão de nos mostrar isso. É presente. E por fim, Paulo nos ensina que talentos naturais e dons espirituais nem sempre são a mesma coisa. Por exemplo, eu citei várias coisas aqui, mas você, por exemplo, pode falar assim, mas pastor, o senhor não citou o dom de tocar, ou o dom de cantar, porque tocar e cantar não é dom. Eu trabalho dons, aquilo que está na palavra. O que a palavra nos traz de dons? Esses são os dons. E os demais? Eu trabalho como talentos. Talentos que podem ser natos. Tem gente que nasce com aquele talento, com aquela habilidade. E existem talentos que são aprendidos.
Eu não era músico, aprendi a ser. Eu não cantava, aprendi a cantar. São talentos. Talentos podem ser exercitados para a honra e glória do Senhor. Eu tenho talento na área da música. Eu posso então exercer esse talento musical para o Senhor. Eu posso ganhar dinheiro com isso lá fora, mas eu posso exercitar para o Senhor. Nós temos, por exemplo, aqui professores que têm o dom de ensino. Tudo bem? Se eu perguntar aqui para você assim, você se lembra, para nós aqui, aqueles que estão na escola ainda, ou para aqueles que já passaram por uma faculdade, já passaram pelo ensino médio, já passaram pelo ensino fundamental, se eu perguntar para você assim, você se lembra de um professor, ou você poderia citar um professor que marcou a sua vida? Talvez você vai se lembrar de um professor ou de uma professora que foi excelente professor, uma excelente professora que dava gosto de ir até a aula dela. Às vezes você ia à escola para assistir aquela aula, porque era maravilhosa a aula daquela pessoa. Mas com certeza, você também vai se lembrar daqueles que eram horríveis. Né? Quando eu vejo meu filho hoje estudando biologia e química, né? Eu tenho pavor. Porque pensa nos trem que eu peguei na vida como professor de biologia e química. Horrível. Eu odeio com ódio mortal assim. Né? Por quê? Porque eu tive péssimos professores, péssimos, os piores dos piores, que não sabiam o que estavam fazendo na sala de aula. Agora pensa na área de matemática. Tanto eu quanto aquele tivemos a mesma professora no ensino médio, estudamos na mesma escola, apesar de em tempos diferentes, em turnos diferentes, mas estudamos com a mesma professora, uma japonesa chamada Yasuko. E eu descobri que a Yasuko ainda é viva. E para minha surpresa, a Yasuko deve ter uns 80 anos e ainda dá aula. Mas pensa na mulher. Aquela mulher, ela entrava, eu estudei com ela 3 anos, ela entrava na sala de aula sem um livro, sem uma apostila, apenas com a caderneta de chamada. Apenas com a caderneta. Aquela mulher entrava na sala de aula, dizia boa noite, eu estudava no turno da noite, ela dizia boa noite, e ela sentava, fazia a chamada rapidamente, e ia para a lousa. O giz já ficava na sala, o giz apagador, ele ia para a lousa, e ela começava a ensinar a matéria e a explicar, e tudo estava aqui. Aquela mulher sabia todos os cálculos. Ela ia para o canto da lousa, eu acho que ela tinha pacto com alguma coisa, ela ia para o canto da lousa, ela começava a escrever na lousa uma equação, sei lá o que, ela começava um negócio monstruoso, aí ela ia no canto da lousa e fazia assim, tic, 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 uma continha desse tamanho, ela resolvia tudo. Eu falava, a gente preenchia uma folha inteira de caderno, frente inteira, uma conta gigantesca, e ela fazia um rabisco assim, ela ia lá, às vezes ela percebia que aquele número não dava, ela apagava e colocava um outro número que dava certo. Ou seja, ela resolveu em 2 passos, em 2 momentos ela resolveu tudo. O que a gente resolveu em 15 minutos para fazer a conta, ela resolvia apenas com o olhar, aquela mulher resolvia, era encantador. Eu acho que se aquela hoje é professora de matemática, ela deve muito a essa mulher, porque ela era encantadora. Pensa numa pessoa que domina e que nos fazia apaixonar pela matéria, pela matemática. Era a Yasuko. Lembro dela com todo carinho. Não foi só a única. Eu tive a Nelly da 5ª à 8ª série e depois a Yasuko do 1º ao 3º colegial. Que maravilha aprender matemática com essas mulheres. Eu nunca tirei menos que 10 em matemática. Mas por quê? Eu tinha uma excelente professora. Não precisava sequer estudar, porque ela ensinava maravilhosamente bem. Então existe dom do ensino. Esse dom do ensino pode ser utilizado no mundo para ganhar dinheiro? Lógico que pode. Mas também não pode ser utilizado aqui no reino de Deus? Irmãos, nós temos, por exemplo, igrejas esparramadas nesse país com cursinhos. Existem pessoas que querem prestar vestibular, entrar numa faculdade. Nós temos professores de matemática, de português, de química, de biologia, de história, de geografia, que dedicam uma noite da sua vida para virem até uma comunidade, uma igreja, para ensinar aqueles que querem passar no vestibular. Será que nós não poderíamos fazer isso também? É o dom do ensino. Quando eu falo dom do ensino, não significa apenas vir aqui e pregar a palavra. Isso é um dom. Mas quando eu ensino, utilizo aquilo que Deus me deu para abençoar outras pessoas também,
É o dom que eu estou exercitando. Repare. Ou seja, existem alguns dons que podem ter vindo, inclusive, antes da sua conversão. Existem pessoas que eram administradores fantásticos no seu trabalho e que podem utilizar essa administração aqui, no reino de Deus. Por que você não pode nos ajudar na administração da igreja? Existem pessoas que são contadores fantásticos aí fora. Por que você não pode utilizar a contabilidade que você tem aqui para o reino de Deus? Existem pessoas que são advogados brilhantes aí fora. Por que você não pode utilizar aquilo que você tem de brilhantismo lá fora para o reino de Deus? Podemos fazer, por exemplo, atitudes com um bairro. Por que não? Onde temos advogados, onde temos médicos, onde temos dentistas, onde temos pessoas que exercitam os seus dons lá fora, ganhando dinheiro, mas estão exercitando agora aqui, para abençoar a comunidade, talvez num mutirão que a gente poderia fazer num ano. Por que não? Como igreja nós não podemos abençoar outras pessoas? Podemos. Então, queridos, os nossos olhos precisam abrir e a gente entender que dom espiritual não é só lalala, lululu aqui dentro da igreja e as pessoas, blá, 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 nossa, que maravilha, que coisa linda. É espiritual, é lindo, mas é só isso? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus nos capacitou, Deus deu dons para cada um de nós e nós podemos utilizar esses dons para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus nos deu talentos, além dos dons, Deus nos deu talentos e nós podemos utilizar esses talentos para que pessoas sejam abençoadas, quer aqui, quer fora daqui. Então eu posso pegar um instrumento e tocar, eu posso pegar o microfone e cantar e abençoar o reino de Deus. Eu posso exercitar, eu posso ser, por exemplo, eu tenho um talento de bordar, um talento de pintar, um talento de costurar. Não é dom, não tenho dom de costura, não tenho dom de bordado, não tenho esse dom, eu sou boleira, tenho dom de fazer bolo na Bíblia, não tem dom, mas são talentos. E se eu posso exercitar esse talento para abençoar outras pessoas, por que não? Eu tenho um talento, pastor, que é cozinhar, não dom, mas eu tenho um talento que é cozinhar, eu cozinho maravilhosamente, eu não posso utilizar esse talento para abençoar outras pessoas, quer aqui, quer fora daqui? Repare, a nossa mente precisa abrir, e isso que o apóstolo Paulo está dizendo, nós precisamos entender tudo aquilo que Deus quer trazer e quer fazer através de nós. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O que é que Deus quer fazer através de você? O que Ele quer fazer através da sua vida? Não é para você ficar de braços cruzados. Todos nós podemos fazer algo. Todos nós, aqui e fora daqui. Para o reino de Deus, todos nós podemos fazer algo. Qual é o seu dom? Eu termino essa mensagem contando uma fábula que eu li há anos atrás. Diz a fábula que um pai moribundo chamou os seus 3 filhos, era um homem muito rico, ele tinha empresas, e chegou a hora, já no avançar da idade, também a sua saúde, estava na hora de passar a empresa para que um dos seus filhos cuidasse, e ele tinha 3. Então esse pai bolou um plano, já no seu leito de morte, chamou seus filhos, e entregou $1 para cada um deles. $1. E deu a seguinte tarefa: eu quero que vocês usem esse $1 para comprar algo, para encher este quarto. Aquele que conseguir encher mais esse quarto, vai herdar as empresas e vai dominar as empresas. Será o meu herdeiro nessa direção, vai gerenciar tudo aquilo que eu fiz até aqui. E todos os 3 obedeceram às instruções. O primeiro retornou com 2 fardos de feno, 50 centavos de dólar cada um. Então ele pegou, chegou no quarto onde o pai estava, com aqueles fardos de feno, tirou ali, desatou e esparramou o feno por todo o quarto. Bom, ele encheu o quarto de feno. O segundo filho chegou com 2 travesseiros grandes, de plumas, de penugens, de penas. Chegou com 2 travesseiros grandes, e aí rasgou os travesseiros, esparramou pena para todo lado, penugem para todo lado, enchendo o quarto com muita penugem, com muita pena. Mas aí o pai se voltou para o terceiro filho e perguntou: e você? Ele estava com as mãos vazias. O que é que você fez com o seu $1?
E o garoto não tinha nada nas mãos e disse o seguinte: eu doei 50 centavos de dólar para um orfanato. Eu doei 20 centavos para uma igreja. E doei outros 20 centavos para uma instituição de caridade. E os seus irmãos, porém, ali ficaram bravos, né? Porque o objetivo era encher o quarto, e ele não tinha enchido o quarto de nada. Mas daí o garoto explicou: mas eu fiz algo. Eu gastei os últimos 10 centavos, e aí ele colocou a mão no bolso e tirou do bolso uma vela e um fósforo. Ele apagou o interruptor, riscou o fósforo e acendeu a vela. E o quarto que estava escuro se encheu de luz. A pergunta que eu faço para você é: você tem enchido este mundo do quê? Do que você tem enchido este mundo? Pode ser $1, mas o que é que você tem feito com ele? É um dom. Pastor, eu tenho apenas um único dom. O que é que você tem feito com esse dom que Deus te deu? Aonde você o tem exercitado? O que é que você tem feito com ele? O apóstolo Paulo, quando escreveu Gálatas, no capítulo 6, no verso 4, ele diz o seguinte: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. O que é que você recebeu? $1? Faça o melhor com esse $1. O que é que Deus te deu? Um dom. Faça o melhor com esse dom. Exercite o dom que Deus deu para você. Encha o quarto de algo. Encha o mundo de algo. Utilize aquilo que Deus deu nas suas mãos para abençoar vidas, para transformar vidas, para encher o coração de pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, eu quero te dar graças por essa palavra e por aquilo, ó Deus, que pudemos aprender aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos dado dons e a gente pode exercitar esses dons que o Senhor nos deu para a sua glória e para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero, ó Deus, orar em favor de cada pessoa aqui, para que a gente possa de fato exercitar aquilo que o Senhor nos deu. Talvez seja um único dom, mas nós podemos exercitar esse dom para a honra e glória do teu nome. Que a gente possa aprender, ó Deus, com essa palavra, diante daquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem trazido às nossas mãos, que a gente possa fazer com todo carinho, com toda dedicação, e sermos grandemente abençoados, e a tua igreja, o teu povo também ser grandemente abençoado através disso. Então eu oro, Senhor, oro por cada pessoa, oro por cada vida, para que a gente possa realmente fazer aquilo que está no teu coração, e abençoarmos, alcançarmos, que os nossos olhos não estejam em nós mesmos, e os nossos olhos não sejam também bairristas, olhando apenas para essa igreja, mas que a gente olhe para o reino, que a gente olhe para as outras pessoas que inclusive estão fora daqui, e que podem ser alcançadas, abençoadas através do dom que o Senhor nos deu. Use, Senhor, as nossas vidas. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.